Queridos amigos, bom dia. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje o tema que na sequência é desenvolvido aqui no IELAR, trata-se do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não separeis o que Deus uniu. E nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando o ensinamento dos benfeitores espirituais, que está contido lá no livro 3º, quando Allan Kardec e os benfeitores espirituais abordam o tema a lei divina ou a lei natural. A lei divina. Allan Kardec indaga dos benfeitores espirituais que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A única verdadeira para a felicidade da humanidade. Quando nós pensamos na lei divina, lembramos do Criador, lembramos também que tudo no universo caminha para a harmonia e para o aperfeiçoamento. Por consequência, caminhamos todos para o aperfeiçoamento e, por consequência, também para a felicidade. A lei divina é eterna, indaga Allan Kardec. É eterna e imutável, como o próprio Deus. Quando nós apreciamos a questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a divindade é a perfeição que nós ainda não conseguimos compreender. Mas sabemos que a divindade, Deus, nosso Pai, é perfeito em todas as acepções. Allan Kardec volta a carga na questão seguinte, do livro 3, da parte 3. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que em outra época lhes proibiu? Essa é a pergunta de Kardec. Será que Deus fez uma coisa e viu que não funcionava e mudou a regra? Alguém conhece uma situação dessa nos dias de hoje, no nosso querido Brasil? No mundo todo, né? Deus não se engana, dizem os benfeitores espirituais. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. As de Deus são perfeitas e imutáveis. Isso tudo não significa muita novidade para nós. Nós sabemos que desde o princípio, desde toda a eternidade, Deus cria, Deus tem a base para todas as realizações e todas as ocorrências. Então a lei divina é de todo sempre e imutável. Às vezes nós não nos encaixamos no que a lei divina estabelece. Nós nos encaixamos temporariamente. Por que nós não nos encaixamos temporariamente? Porque às vezes nós imaginamos que para nós poderia ser diferente. E aí o tempo é que vai nos ajudar a compreender a grandiosidade e a misericórdia e a perfeição da lei divina. Allan Kardec, para encerrarmos as nossas reflexões iniciais, ele indaga dos benfeitores espirituais. Onde está escrita a lei divina, ou a lei de Deus? Na consciência. Até aqui também nenhuma novidade. Todos nós sabemos disso. E todos nós sabemos o que é certo e o que é errado também.
Muito embora muitas vezes nós nos deixamos embalar por algumas situações, acreditando ou imaginando que pode ser o melhor, e às vezes nos deparamos com a realidade de que não é o mais correto. A reflexão a que nos convidam os benfeitores espirituais, lembrando Jesus, é imaginarmos, fazermos aos nossos semelhantes, realizarmos no meio onde nós nos encontramos aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito também. Aí não tem como errar. Porque às vezes a gente pode até se enganar um pouquinho, mas logo voltamos à realidade da vida. Quando nós imaginamos a lei divina, nós nos lembramos também de um capítulo do Evangelho, mais precisamente o capítulo 11, quando Allan Kardec aborda o tema amar ao próximo como a si mesmo. E ali ele fala sobre o maior mandamento, lembrando que Jesus estava reunido com os amigos, com as pessoas que o acompanhavam nos seus memoráveis discursos e feitos. E o fariseu, vendo as suas realizações, indaga: mestre, qual o maior mandamento contido na lei? A lei a que aquele fariseu se referia era a lei de Moisés, que era o que os judeus seguiam, e seguem muitos até os dias de hoje. Jesus certamente sabia disso. Com o seu psiquismo superior, ele identificava que aquele homem se referia à lei de Moisés. Ele amplia a sua concepção, a sua explicação, e responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eu vos deixo um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro: amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí estão resumidos todos os profetas e todos os ensinamentos. Nas palavras de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Quando nós pensamos no amor, e quando Jesus falava da lei do amor, do maior mandamento, o maior mandamento contido na lei era a lei divina como um todo. A lei divina é o resultado para o qual todos nós caminhamos. Nos aperfeiçoaremos, nos elevaremos, a nossa compreensão vai se ampliar. Nós teremos melhores condições de olhar o mundo à nossa volta, realizarmos as nossas ações em compreendendo esta lei divina como um todo. Jesus resumiu o maior mandamento contido na lei como amar a Deus e amar ao nosso próximo. E aí vem nos dando a sua ideia. O seu messianato, a sua mensagem nos leva à compreensão deste ensinamento. Neste mesmo capítulo 11, nós vamos encontrar uma observação lá nas instruções dos espíritos, do espírito Lázaro. Lázaro escreve algo que nos convida também à reflexão. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós já falamos aqui, só para lembrar, a primeira fase pela qual nós passamos é a fase dos instintos, quando nós vamos desenvolver aqueles mecanismos de sobrevivência, reprodução, vida em sociedade, para nos garantirmos, para sobrevivermos. E a fase seguinte, a sensação e depois o sentimento, vai nos possibilitar convivermos com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, no meio que nos acolhe. No primeiro momento, o objetivo é a nossa conservação, e num momento mais aprazado, quando estamos mais maduros,
mais experimentados, o sentimento é que vai nos possibilitar a compreensão de como viveremos em sociedade. Quando nós pensamos na lei divina, nós temos como base várias possibilidades que a divindade nos concede. A doutrina espírita nos oferece algumas explicações sobre alguns pontos, sobre várias situações pelas quais nós passamos. Um dos alicerces, um dos fundamentos da doutrina espírita é a reencarnação. A reencarnação, ela é uma bênção divina, uma oportunidade pela qual nós, no estágio em que nós estamos, temos a oportunidade de vivenciarmos as nossas experiências em maior ou menor escala, conforme as nossas possibilidades, para incorporarmos valores. Quando nós pensamos em reencarnação, imaginemos que somos espíritos imortais. Para fins didáticos e fins de nomenclatura, Allan Kardec adotou o termo almas, almas encarnadas. Enquanto nós estamos encarnados, somos almas em atividade. Desembaraçados do corpo físico, somos espíritos na erraticidade. Aprendemos onde quer que estejamos, porque a todo instante nós recebemos informações. A todo instante nós temos acesso a ocorrências. E podemos aprender na erraticidade, não resta a menor dúvida. Mas para incorporar esses aprendizados, essas informações, estes conhecimentos no nosso modo de ser e transformá-los em valores conquistados e incorporados em nós, no estágio em que nós nos encontramos, passamos pela reencarnação, onde nós vamos realizar num prazo relativamente curto, uma vida física de 80, 100 anos, aquilo que talvez demoraríamos séculos para aprender se estivéssemos desembaraçados das limitações e das situações que o corpo físico nos impõe. Então a reencarnação, no estágio em que nós nos encontramos, ela é uma verdadeira bênção. Nós vimos passando por essas situações há várias e várias reencarnações. Possivelmente desde o início das nossas atividades no reino nominal, estamos passando pelas reencarnações. Estamos num estágio em que agora começamos a descortinar também as possibilidades para a compreensão da lei divina. Então a reencarnação, a doutrina espírita nos explica como uma bênção, uma oportunidade ímpar. A misericórdia do Pai para com todos nós, onde nós vamos passar pelas experiências as mais diferentes, nas situações as mais diferentes, os meios os mais diferentes, para aprendermos tudo o que o planeta tem para nos oferecer, em termos de aprendizado. E realizarmos o nosso melhor, tudo para que, em oferecimento às condições que o planeta, ou ao planeta que nos acolhe. Isso tudo vai fazendo com que, no decorrer das nossas reencarnações, nós criemos vínculos. Vínculos com espíritos com os quais somos mais afins. De vez em quando, só de vez em quando, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. Alguém aqui passa por essa situação, não? Zé, só nós dois. Então vamos baixar a mão porque ninguém está vendo. Alguém faz alguma coisa que a gente não gosta. A gente não fala nada, mas não gosta. E da próxima vez que a gente encontra a pessoa, o que a gente fica? Até tremendo de raiva, né? O coronel chama o trabalhador, o assistente. Zeferino, conhece capitão não sei o quê? Conheço não, mas estou morrendo de raiva dele. É assim que acontece? Então é assim que a gente se comporta muitas vezes quando criamos a antipatia. Então, e essas antipatias, elas vão acontecendo. Nós, no convívio, pessoas que pensam diferentes de nós,
Estão erradas? Não sei. Nós não vamos analisar isso. Porque é possível que as pessoas estejam certas e nós estejamos errados em muitas situações também. Mas vamos lá. Isso também não vem ao caso. O que vem ao caso é a antipatia se estabelecendo, ela precisa ser refeita. A harmonia precisa ser reconquistada. E é isso que as reencarnações vão fazendo. De vez em quando nós agimos de forma equivocada, aqui ou mais ali. Precisamos restabelecer a harmonia das nossas ações. Porque os resultados decorrentes das nossas próprias ações interferem no meio como nós vamos conviver, nas nossas experiências e com aqueles com os quais nós convivemos. Nós passamos pelas experiências onde estas ocorrências são recorrentes. Às vezes nos propomos a determinadas situações e, na prática, quando a gente vai realizar a coisa, parece que sai tudo errado daquilo que a gente imaginou. É como o dia que se inicia, a gente já lembrou aqui. Começamos o dia e vamos chegar lá na porta no final do dia. Fazemos uma programação, correto? Depois da prece, recém-despertados para o dia, está tudo certinho. A gente sai na rua, ou começa a passar pelos problemas, as situações, os imprevistos, e aí a nossa vida vai virando uma verdadeira... Alguém aqui já se viu falando sozinho no trânsito? Alguém aqui já se viu falando sozinho, dirigindo, e quando olha para o lado tem alguém que está olhando e fazendo assim, e às vezes até olha para ele e fala assim, eu conheço esse cara aí, aquele lá do IELAR, que de vez em quando fala umas coisas. E aí isso tudo acontece. Então esse é o estado em que nós, no nosso dia a dia, vivenciamos as nossas experiências. Em razão disso, aquela programação que nós fizemos, às vezes, ela é um pouco alterada. Então a gente programa uma coisa perfeita, certinho, para chegarmos lá. E quando a gente chega lá no final do dia, na porta, né, como exemplo nosso aqui, nós olhamos para trás e vimos quanta barbaridade nós podemos ter realizado. Por invigilância, é verdade. Por não colocarmos em prática aquilo que nós já conhecemos. E isso tudo vai gerando consequências. Isso tudo vai gerando resultados. E aí nós olhamos e falamos assim, mas eu ainda realizo esse tipo de coisa? Achei que já tinha superado isso. Amanhã eu começo de novo. Questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos. Amanhã eu começo de novo. E aí a nossa existência física, com todas as possibilidades e todas as limitações que o corpo físico nos impõe, permite estas experiências, onde nós vamos incorporando valores. Nesses valores e nessas realizações, além dos espíritos antipáticos, com os quais muitas vezes nós nos desentendemos, é aquele choque fluídico, né? Nós olhamos ou chegamos perto e sentimos um negócio. Alguém daqui sente um negócio quando vê alguém diferente? É a mesma pergunta que nós fizemos agora há pouco. Existem, além desses, aqueles espíritos ou aquelas almas, aquelas pessoas com as quais nós nos simpatizamos. Nós nos entendemos. Nós traçamos planos. Nós nos sentimos bem de estar juntos. Quando esses espíritos, os antipáticos, e com os quais nós nos simpatizamos e com os quais nós nos antipatizamos, às vezes nós precisamos passar por determinadas situações. Dizem os benfeitores espirituais que os espíritos simpáticos se reúnem para as realizações também comuns. Então é natural que nós nos reencontramos, nos reunamos. Às vezes essas reuniões ocorrem de uma forma mais presente, escapou a palavra. Nós nos reunimos em
famílias, onde espíritos simpáticos se reúnem para realizações comuns. Muitas vezes essas reuniões, nos laços familiares, tem alguém com os quais, em algum momento, é possível que tenhamos nos desentendido, com quem tenhamos nos desentendidos. São aqueles espíritos antipáticos que nós recebemos do nosso seio familiar. Só para a gente ter uma ideia. Alguém daqui tem uma ovelha negra na família? Não, né? Graças a Deus. Só eu. Eu tenho um irmão que ele é ovelha negra na família. Ele acha que sou eu, mas eu tenho certeza que é ele. Então a gente vai convivendo. Por quê? É possível que ou ele, ou eu, em algum momento tenhamos nos prejudicado, lá num outro momento, numa outra existência, e agora estamos numa oportunidade ímpar, para nos recompormos. Às vezes, essas pessoas que se reúnem em família várias pessoas para ajudar aquele espírito mais necessitado, mais carente de determinadas possibilidades. Às vezes, espíritos que se prejudicaram em outras épocas se reúnem para receber outros espíritos que também foram ou beneficiados ou também prejudicados. São os laços familiares. E esses laços familiares, eles vão gerando consequências. A consequência ou o resultado, a ação que os laços familiares realizam em nós, e nós podemos aproveitar, é a superação de determinadas dificuldades, fraquezas e deficiências que nós ainda temos, para que a harmonia se restabeleça. E a harmonia se restabelecendo, ela vai fixar os valores do sentimento do amor na criatura. O sentimento de amor na criatura, como disse Lázaro, primeiro nós desenvolvemos os instintos, depois as sensações, depois os sentimentos. Trabalhamos os sentimentos e vamos começando a trabalhar, a incorporar em nós o resultado das ações ou das consequências que essa vivência do sentimento vai realizar em nós. É o sentimento de amor ao próximo. É a sublimação do sentimento na criatura, que depois, mais tarde, vai ser sublimado por uma outra atividade, a ação do bem no meio onde nós vivemos, para com aqueles que conosco caminham. Quando os laços do amor se estabelecem, eles não se desfazem, jamais. É isso? Todas as vezes que o amor se estabelece entre as criaturas, ele não se desfaz. Jesus tinha e tem um sentimento de amor para com todos nós que estamos neste mundo que nos acolhe. O Pai me confiou várias ovelhas, e nenhuma dessas ovelhas se perderá. Quando Jesus se referiu a nenhuma das ovelhas se perderá, ele dedicava, ou ele dedica, ou ele faz com que todos nós, aprendizes dos seus ensinamentos, um dia nos reencontraremos com a harmonia. Aperfeiçoaremos a harmonia que se estabelece em nós. Então, os laços do amor, uma vez estabelecidos, nunca mais se rompem. Quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, fala, ou traz de volta os ensinamentos de Jesus, no tocante a não separeis o que Deus uniu, no primeiro tópico do capítulo, ele fala da indissolubilidade do casamento. O que é o casamento? O que são as relações, as formalidades do mundo em que nós vivemos, mundo material. São formalidades que decorrem da aplicação ou do estabelecimento daquilo que está na lei civil.
A lei civil, ela tem por objetivo regular as relações entre as pessoas. Foi assim sempre? Não. Não foi sempre assim. Existia uma época que possivelmente nós não precisávamos regular essas relações. Mas não tem como hoje vivenciarmos num mundo com 7 bilhões de pessoas encarnadas e não termos uma regulação ou uma regulamentação dessa convivência. O casamento é uma dessas leis civis que regulamentam essas relações. A lei civil, ou a lei do amor, nos dizeres, na observação que Kardec faz, nem a lei civil, nem os compromissos que dela decorrem ou resultam, podem suprir a lei do amor. É possível que, em determinadas condições, a lei civil se cumpra, ocorra o casamento. Mas ali, talvez, em determinadas situações, não esteja presente a lei divina, a lei do amor. Não vamos lembrar de casos porque não nos convém e nem vai ajudar ninguém. Mas no casamento nem sempre existe a presença da lei do amor. Porque se houvesse a lei do amor, o amor, uma vez estabelecido, nunca mais se desfaz. Os laços do amor, uma vez estabelecidos, nunca mais se faz. Então, quando a lei civil é cumprida, mas não existe a presença da lei do amor, e a convivência em conjunto se torna algo quase que insuportável, o insuportável também é muito subjetivo. Existem determinadas situações que para uns é necessário pouco para ser insuportável, e para outros pode ser muita coisa acontecendo para ser insuportável. Então isso também é muito subjetivo. Mas quando a lei civil, quando na aplicação da lei civil não está presente a lei divina ou a lei do amor, não há por que segurar uma situação, como a gente fala, sem a possibilidade de maiores prejuízos. Mesmo porque dessas reuniões podem surgir situações que agravem a antipatia de pessoas que são obrigadas, entre aspas, a conviverem juntos. Muitas vezes nós verificamos que, em decorrência do casamento, surgem espíritos que são colocados ao nosso convívio, no nosso convívio. Os laços familiares, de filhos que são acolhidos. Só porque tem filho não pode separar. Não é essa situação. A situação é a mesma. Se não for possível viver junto, que se separe. Que se ocorra a separação para que males maiores não ocorram. Mas aí temos que ter em mente as consequências para os espíritos que foram colocados ou recebidos aos nossos cuidados. Isso também, cada caso é um caso, não adianta generalizarmos. Então Allan Kardec pergunta, será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver os casamentos segundo a natureza? São aquelas épocas mais primitivas, onde não havia necessidade do estabelecimento ou da fixação das normas na lei civil. E aí os benfeitores respondem não, porque isso seria voltar a uma fase anterior, pela qual nós já passamos. Então, que o casamento seja aprimorado, que a lei seja aprimorada. No Brasil, não se permitia o divórcio antigamente. Quem é dessa época? Aqui acho que todo mundo, fora os pequenos daqui, os mais jovens. Mas, você. Houve uma época em que não podia se divorciar. Você podia separar, mas não podia. Eu vivi bem essa época porque eu estava na faculdade. E quando eu estava na faculdade de Direito, a lei foi modificada. E quando a lei foi modificada, foi uma verdadeira revolução. Mas imaginemos, a lei permitia a separação
Por consequência, ainda não estavam divorciados, só separados. Como é que as pessoas muitas vezes iam contrair ou fixarem novos compromissos? Não podia. Aí surgiu o divórcio. E aí a lei foi sendo aprimorada. E nos dias de hoje ela passou por várias modificações. Entre essas modificações, a conclusão que Kardec já trazia lá no século XIX é que o divórcio é uma lei humana, como o casamento. E tem por objetivo ou por objeto reparar legalmente o que de fato estava necessitando de reparação, ou separar legalmente o que de fato já estava separado. Isso é contrário aos ensinamentos de Jesus? Não. Por quê? Porque Jesus, quando ele falou, não separeis o que Deus uniu, ele se referia à lei divina, não falava da lei humana. E ao ouvir os seus ensinamentos, os fariseus foram buscar em Jesus a base para formular ou para realizar o que eles, de fato, já realizavam, que era separar-se das mulheres em determinadas condições. As mulheres não podiam se separar dos homens, mas os homens poderiam se separar das mulheres. É isso, camarada? Até hoje, em alguns lugares, tem esse detalhe. Às vezes, se o homem quer separar, ele dá um jeito. E a mulher, se queria separar, não tinha como. Então, Jesus estabeleceu que essa separação, ela não tinha nada a ver com a lei divina. Ou, pelo menos, dizia menos respeito à lei divina. E sim à regulação da própria lei civil. E aí ele complementa. No princípio, lá atrás, não era assim. Por que que não era assim? Porque lá no princípio não existiam as regras, mas as pessoas só se uniam pela simpatia e pelos sentimentos de amor. Quando é que nós nos deixamos envolver por uma situação diferente, onde muitas vezes nos unimos que não seja pelos laços do amor? No primeiro momento, a aparência, aquelas situações que nos chamam a atenção, mas depois, um dos nossos vícios, que é o vício que dá origem a todos os demais vícios, se faz presente, que é o egoísmo. No início não foi assim, mas dada a dureza dos vossos corações, passa a ser dessa maneira, dizia Jesus. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele fez uma anotação e que depois essa anotação foi incluída no livro Obras Póstumas. Ele fala do egoísmo e do orgulho. O egoísmo é a fonte da maioria das misérias humanas, até aí nenhuma novidade. O egoísmo tem a sua fonte no orgulho, até aí nenhuma novidade. O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte no instinto de conservação. Lá atrás, nas fases mais primitivas, nós cometemos o excesso, determinados excessos. E esses excessos incorporaram em nós o vício, ou o sentimento, ou o vício do egoísmo. E então, muitas vezes nós nos deixamos embalar por esse vício. E deixamos que as coisas aconteçam, ou fazemos com que as coisas aconteçam. De qualquer maneira, quando Jesus dizia, não separeis o que Deus uniu, ele se referia àqueles que se unem pelos laços do amor, de conformidade com a lei divina. Para encerrar, nós vamos lembrar uma crônica. Essa crônica ela foi escrita pelo Rubem Alves, mais precisamente Rubem Azevedo Alves. Quem lembra do Rubem Alves? Rubem Alves foi um escritor. Ele foi um escritor, psicanalista, educador, teólogo. Ele foi um pastor numa igreja presbiteriana também. E ele conhecemos o trabalho dele,
Ele foi professor da Unicamp. Ele desencarnou no ano de 2014, mais precisamente no mês de julho de 2014. Ele deixou vários livros, vários pensamentos, várias ideias, participou de várias atividades, mas tem uma crônica dele que vai de encontro ao que nós estamos refletindo na manhã de hoje. Ele fala sobre o casamento. A crônica, eu peço licença para ler, e nós vamos lendo e refletindo em cada frase. Sobre o casamento. Ele, Rubem Alves, diz mais ou menos o seguinte: depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos, ou os relacionamentos, são de dois tipos. Há os casamentos do tipo tênis e há os casamentos do tipo frescobol. Tênis de quadra e frescobol. Todo mundo lembra qual que é qual. Todo mundo sabe qual que é qual. Tênis a gente vê aí esses ATPs, esses campeonatos, o Wimbledon, a gente vê pela televisão. Quem gosta de tênis? Uma vez eu fui, só um parênteses, uma vez eu fui jogar um tênis, meu coração quase que veio aqui em cima, e eu nunca mais mexo com isso. Então, vamos lá, o tênis. E tem o frescobol. Quem já jogou o frescobol aqui? Não é? Frescobol você serve, nós vamos falar sobre isso. Os casamentos do tipo tênis, diz ele, são uma fonte de raiva e ressentimentos, e terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter vida longa. Explico-me, diz o Rubem Alves. Para começar, uma afirmação de Nietzsche, filósofo alemão, com a qual concordo inteiramente, diz ele. Dizia ele, Rubem Alves se referindo a Nietzsche, ao pensar sobre a possibilidade do casamento, Nietzsche pensando, ao pensar sobre a possibilidade do casamento, cada um deveria se fazer a seguinte pergunta: você crê que seria capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a sua velhice? É a primeira coisa que a gente tem que pensar quando resolve casar, né? Tudo mais no casamento é transitório, mas as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário, e a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se o tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário, e é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza de outro. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Lembra daquela menina que terminou o jogo 1-1 e todo mundo chateado? Palmeiras e Corinthians jogando e terminou 1-1 e a menina chateada. E todo mundo chateado e a menina fazendo a maior festa. Mas por que você está feliz? Você não é palmeirense ou você não é corintiano? Não. Estou contente porque ninguém perdeu. Assim Só que para o jogo ser bom é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta no frescobol, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no lugar certo para que o outro possa
pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O que errou, pede desculpas. O que errou, pede desculpas. O que provocou o erro, se sente culpado. Mas não tem importância. Começa de novo esse delicioso jogo em que ninguém marca pontos. Em relacionamentos inspirados na ideia do frescobol, o sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado. Pois se sabe que, se é sonho, a coisa dedicada do coração. Bola vai, bola vem, cresce o amor. O amor é o resultado da convivência. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.